Bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um Inside Business One. Hoje não poderia ser diferente, nós temos um tema surpreendente, um tema muito legal, onde nós vamos dar um panorama, um overview falando sobre o segmento de energia. Isso mesmo, se você não conhece, se você conhece pouco ou quer conhecer ainda mais, não saia desse vídeo, você tem que permanecer aqui, porque nós vamos falar bastante de soluções, de mercado. E mais do que isso, nós temos uma convidada ilustre aqui para falar, para discorrer bastante sobre o mercado, com uma vasta experiência que você não pode perder o insight de hoje. Lembrando que esse vídeo, esse canal, ele foi patrocinado pela G2, é um canal no YouTube feito aqui pela G2, uma consultoria especialista em SAP Business One. Se você quer saber mais sobre o SAP, mais sobre a G2, tem um QR Code aqui na tela, aponte a câmera do seu celular, que vai te direcionar diretamente para os nossos links, os nossos sites. Mas vamos lá diretamente para o nosso assunto, que nós vamos dar início agora sobre o nosso tema, um overview sobre o mercado de energia. Bom, e deixa de falar de bobeira aqui, vamos diretamente para o nosso tema. Hoje eu quero apresentar para vocês Bruna Tiziani, uma mulher aqui, uma parceiraça nossa aqui da G2, parceiraça nossa aqui, que hoje vem trazendo bastante conhecimento, bastante bate-papo, e hoje ela é nossa, vamos dizer assim, nossa convidada especial para falar e para ter esse debate tão importante sobre o mercado livre de energia. Bruna, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela sua dedicação. Prometo ser um bate-papo rápido, mas um bate-papo muito rico de informações. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, um super bom dia. Eu já tenho 18 anos de mercado, né? Então dá para a gente conversar um pouquinho aí, falar um pouquinho sobre as dores, sobre os amores, né? Senta que lá vem história. O amor e o ódio do mercado de energia, né? Vamos bater um papo simples aqui. Pessoal, hoje a pauta ela tá bem diversificada, então isso é um ponto muito importante aqui para nós. Primeiro nós vamos conhecer um pouco da Bruna Tiziani, saber quais são as ações. Ela já deu um spoiler aqui, falando 18 anos de mercado. Então, assim, tem muita história, tem muito conhecimento para compartilhar com nós. E aí nós vamos começar agora. Bruna, eu queria saber de você, como que você entrou nesse mercado, como que você virou head de operações, como você entrou nesse mercado e hoje tão importante, uma influencer hoje nesse mercado aqui para apoiar a gente nessa evolução, nessa abertura de mercado, nesse crescimento tão grande que a gente vê para os próximos anos aqui, voltado para o mercado de energia. É sempre gostoso, né, a gente voltar aí no tempo e relembrar, ainda mais quando a gente foi muito feliz no que fez. Eu comecei no mercado em 2004 e uma comercializadora me convidou, né, para ajudá-los a reestruturar toda a parte de marketing, a parte de mídias, que naquela época tinha pouquíssima coisa, né? Nada a ver com a energia por hora, né? Então, na verdade, era uma comercializadora de energia e também tinha uma corretora de commodities, e eu fui ajudá-los a refazer site, né, enfim, folders, que era o que a gente tinha na época. E eu auxiliei, né? E eu comecei a prestar muita atenção no comercial. Eu falava, nossa, mas que negócio totalmente diferente, né? Comercialização de energia, como assim? Curto prazo, fechamento de mês de grandes, na época, grandes indústrias, né? O Mercado Livre já existe há muitos anos, mais de 20 anos, mas eram os grandes consumidores quem poderiam participar disso. E aí, eu, muito curiosa, nessa época eu trabalhava na União Energia, que era uma comercializadora já independente, onde faziam volumes gigantescos, né, de negócio, com grandes empresas como Ambev, como Carbocloro, como Alcoa, enfim, eram só os grandes. E eu, muito atenciosa, prestando atenção, comecei a aprender um pouquinho, né, como funcionava essa parte de energia, a parte propriamente dita da comercialização, e fui, assim, sondando e, enfim, me deram uma chance na mesa, e eu comecei a falar com algumas PCHs, algumas pequenas usinas, fui pegando gosto, acho que viram que eu tinha um pouquinho um perfil comercial. Acertaram. E aí fui assim, um pequenininho ali, e aí fui convidada para participar da mesa, onde eu fui muito feliz, né? E a gente fez bons negócios. E logo em seguida eu fui contratada pela Andrade Canelas, que era uma consultoria referência do mercado, e hoje é Ativos Energia, do Grupo Delta. Lá a empresa, naquela época, eram 70 mais ou menos funcionários, né? Todos especialistas em alguma coisa. Então lá eles faziam todo o suporte para as grandes usinas, desde a construção, faziam venda de energia, faziam gestão
e consultoria para os grandes clientes. Então, realmente era um negócio maravilhoso. Eu Que aprendi legal. muito. E lá eu já estava na área comercial, né? Então, eu era analista comercial, intermediava a compra do consumidor grande e os fornecedores que ofereciam a proposta. Então, eu levava para os consumidores grandes propostas da Light, da EDP, da Enel, né, ou das Que legal. que eram poucas ainda, mas era Tredener, era Delta, era Comerc, a própria União. E aí o mercado ainda era pequeno, né, eu digo pequeno em número de comercializadoras. Sim, sim. E ali comecei a fazer um grande relacionamento, e eram poucas mulheres naquela época, né? E aí eu acabei fazendo amizade, enfim, acho que fiz um bom trabalho, e fui convidada pela Light para montar a comercializadora aqui em São Paulo, né? A Light, o grupo no Rio. Sim. E aí tinham já grandes clientes aqui em São Paulo, eles queriam montar a comercializadora aqui, e o André Almeida e a Flávia Silveira me convidaram aqui. Então eu fui praticamente a primeira funcionária do escritório. E na Light eu fiquei bastante tempo, quase 8 anos, né? Então eu fui de analista para coordenadora, depois virei gerente de comercialização, e aí fiz a minha história, aprendi um pouco sobre tudo, né? No grupo a gente aprende sobre geração, e aí você começa a ter uma visibilidade um pouco maior e relacionamentos maiores, né? E o mercado foi crescendo, o mercado livre, e aí eu sempre no front, né? Eu sempre no comercial, e comecei a me relacionar, começaram a entrar mulheres mais no mercado, e eu criei um grupo chamado Damas de Energia, né? Eu falo que foi um presente de Deus, porque foi um relacionamento network, né? E a gente acabou se afinando as mulheres, então a gente tinha um grupo para falar de tudo, inclusive de negócios. Então isso veio se fortalecendo, isso foi em 2009, então o grupo aí já vai também para quase 15 anos, e hoje nós temos mais de 1.000 mulheres, enfim, tem mulheres de todos os estados de fora do Brasil, e a gente veio crescendo com esse grupo. Eu tenho mulheres maravilhosas que me ajudam aí, né, no grupo, enfim, a gente está profissionalizando cada vez mais. E depois, na Light, em 2016, eu fui para a Infinity Energias, onde eu fui montar a mesa de comercialização, né? Então, estruturar a mesa. Depois, em 2018, fui convidada pelo Grupo IBS para montar a mesa da Gama, né, comercializadora. E aí foi um grande aprendizado, né? De você poder participar de todo o processo da comercialização. Muito legal. O negócio, né? Entender como funciona pagamento, back-office, o middle, né? Então a gente começa a se aprofundar um pouco melhor, entender mais quais são as dores aí, enfim, do processo como um todo. Sem dúvida. O tema Damas de Energia era a próxima pergunta, assim, mas você já deu um spoiler, é muito importante. Da onde surgiu Damas de Energia? Hoje a gente vê no nosso meio de energia, falando do segmento de energia, muitas mulheres tomando a frente, muitas mulheres tendo esse empoderamento, tendo essa atitude, tomando a frente mesmo, tomando decisões, cargos de decisões. E aí vem esse grupo, que hoje é um sucesso. Hoje, infelizmente, eu não posso estar nesse grupo, queria muito, mas é muito legal ver essa movimentação toda. Da onde surgiu essa ideia? Falar, vou juntar todo mundo aqui, vou criar um network, vou criar uma rede de apoio, né? Que, querendo ou não, a gente acaba entrando numa rede de apoio. Da onde surgiu tudo isso para essa ideia mirabolante, que hoje também, mais de 1.000 mulheres, é um sucesso também? E a mulherada da G2 já tá no grupo, viu? Participando lá, que muito bacana. Eu não posso, mas eu coloquei minhas infiltradas ali. Pois é. Então, o grupo surgiu, né? Assim, a gente resolveu fazer um almoço para conhecer mesmo, né? As mulheres, a gente não tinha tanta mídia social. Fizemos um almoço, juntamos umas 12 mulheres. Depois, no próximo almoço, já éramos 20 e poucos. Depois, já éramos 40 e poucos. E o negócio foi crescendo exponencialmente, né? Então, eram mulheres de todas as áreas, área financeira, de back-office, advogadas, área comercial. E a gente queria mesmo nos conhecer, porque o mercado sempre foi muito masculino, né? Sim. E engenheiros, muita gente mais velha na época. Hoje não, hoje você vê uma moçada, uma mulherada, hoje, né, realmente é bem... O ritmo é outro também, né? Exatamente. E a gente sempre foi estimulando isso. E no nosso grupo, a gente falava de negócios, a gente começou a fazer eventos, a gente circula muita vaga, muito currículo. Acho que é a parte mais gostosa do grupo, além daquela coisa do aconchego, que eu acho que a gente nunca tem que perder isso, que esse é o diferencial do grupo. As pessoas têm liberdade de se expressar e pedir pra gente, de repente, uma dica desde uma babá, de uma viagem, comprar um ingresso de um show, até mesmo a gente falar de assuntos técnicos. É uma mulherada maravilhosa, super competentes. E o grupo tá aí há 15 anos, cada vez cresce mais, né? Então, assim, eu falo que é um público muito diferenciado, sabe? Então, o intuito era esse.
network, apoio, e eu acho que a gente alcançou tudo isso com sucesso. Olha que legal, 15 anos de grupo das mulheres, damas de energia, né? Olha que... A gente vê grupos de WhatsApp de família que não dura 10 dias, tá todo mundo brigando, a gente tem um grupo há 15 anos, muito legal. Teve gente que apostou que o grupo não ia durar, mas eu falo, o mercado de energia, as pessoas são diferenciadas, em geral. Ele é diferente, é diferente. Para quem não conhece hoje o mercado livre de energia, a gente vê que é um mercado que a gente passa por um período crítico nas primeiras semanas, né? É chamado de curto prazo, e ali é onde está todo mundo debruçado, todo mundo com meta, pilhado, estressado, mas no final a gente acaba literalmente todo mundo se ajudando. A gente vê isso muito no mercado, de um lado muito competitivo, mas um lado muito ajudador também. Isso é muito bacana. Mas como não pode ser diferente, no Inside Business One a gente fala muito sobre a parte técnica e hoje de energia, mas eu quero também trilhar um pouquinho sobre o Business One para vocês também. Bruna, falando da comercializadora, desse mercado que está em abertura, né? Não sei se o nosso público sabe, se vocês sabem, mas nós passamos, G2 de fato passou essa abertura de mercado, não com energia, mas com empresas de segmento de telecomunicação, né? Antes era totalmente privatizado, fechado, as grandes, e aí hoje a gente vê um mercado aberto e a G2 teve a expertise e hoje acompanha até hoje esse processo nessa abertura de mercado para aquelas empresas que querem vender no varejo. De fato, foi aberto no segmento de telecomunicação. E hoje nós começamos a surfar a mesma onda no segmento de energia. Para quem não sabe, a partir do ano que vem, abre-se um novo processo, uma nova oportunidade para as empresas de alta voltagem, para o mercado livre de alta voltagem. E nós temos ali uma data posterior, não vou me recordar aqui agora, o diretor vai pôr aqui na tela a data certa aqui para a gente, mas tem a abertura livre do mercado para o varejista, ou seja, até mesmo o consumidor da sua casa, você vai poder escolher ali, talvez num aplicativo, numa cotação, de quem você vai comprar energia. A Bruna me atualizou, em janeiro de 24, nós começamos a fazer a abertura desse mercado. Então a gente vai começar, de fato, a surfar essa onda. E por que todo esse nosso movimento, essas contagens regressivas, esse mercado tão grande? Porque nós precisamos ter uma empresa estruturada. E aí eu não falo só de mezanino, de mesas, cadeiras, eu digo sistemicamente mesmo, para a gente acompanhar essa evolução. Então nós precisamos, o quanto antes, começar a nos alicerçar sistemicamente, números, resultados, contabilidade, tomada de ação, alçada de aprovação, o quanto antes, para a gente ter essa migração, essa mudança de mercado mais sutil possível, para a gente não sofrer as famosas turbulências, né? Então a gente precisa ter esse processo. Você sabe, só fazendo um adendo, fica à vontade. Tem empresa que antes de montar a comercializadora varejista, né? Porque o consumidor ele vai ficar embaixo da comercializadora varejista, ou seja, perfeito, nós vamos ser como se fôssemos uma mini distribuidora. Nós somos responsáveis por tudo do cliente. Então, perfeito, é uma responsabilidade muito grande. Então, essa parte de sistema, parte de operação, de processos, vai ser mais importante do que nunca. Tem empresas que, antes de montarem a comercializadora, já foram atrás dessa parte de perfeito, organização. Né? Tecnologia, sistemas, enfim. Tem muita gente que está olhando isso primeiro, porque sabe que na hora que o mercado abrir, eu digo, até chegar na nossa residência, isso vai ser imprescindível. E eu vejo também, Bruna, além de todo esse aparato que nós vamos precisar fazer para sustentar tudo isso, eu vejo que vai abrir economia para todos os lados, né? O cara que vai abrir uma usina solar ali, uma planta solar, o cara vai precisar de montagem, de manutenção, de limpeza. Então, a gente tem um mercado econômico muito grande movimentando em relação a isso, né? Sempre tem um serviço novo, um produto novo no mercado de energia, porque tudo muda muito rápido. Isso é muito bom. Quando a gente fala de comercializadora, quando a gente fala sobre a abertura do mercado, o que você vê, Bro, nesse movimento todo que vai dar um boom assim na operação? A gente já falou sobre a mão de obra, sobre serviço e tudo mais, mas economicamente, o que você acha assim que vai ser o diferencial essa abertura de mercado? Você diz pro consumidor? Para nós empresa, o que nós vamos precisar nos adequar ali, além de sistemicamente, para toda essa abertura? O que vai ter de benefício, né, vamos dizer assim? Sim, hoje, né, eu trabalho no grupo Diferencial Energia, que nós temos a Diferencial Comercializadora Atacadista, que já tem aí também mais de 20 anos, é um grupo muito sólido e participa de vários segmentos também, já construiu usinas, já fez consultoria para grandes empresas, e montamos a Terra Energy,
que é a varejista do Grupo Diferencial. E conversamos muito sobre isso internamente, né? Primeiro, como empresa... O que nos espera, né? O que nos espera? Então, primeiro, realmente, a gente vai precisar estar muito... parte de sistema, essa parte operacional, a gente vai ter que estar muito organizado. Eu acho que vamos ter que estar muito integrado, né? Como a gente acompanha, eu acompanho há 18 anos no atacadista, que a gente tem algumas dores, né? Pagamentos, principalmente no curto prazo, como você disse, que acontece tudo muito rápido, a gente gira um volume financeiro de notas muito grande, e às vezes tem um sistema só financeiro, um outro só de RH, um outro, né? Até hoje não conseguiram nada que integrasse com a CCE. Perfeito. Eu acho que isso está para acontecer. Então, assim, um outro que você até consegue fazer os pagamentos, mas muita empresa ainda faz pagamento por Excel, isso Sim. gera insegurança. A gente sabe de casos aqui, enfim, problemas que a gente teve com essa... Eu acho que é falta mesmo de processos, né, de organização de processos e realmente ter um sistema que faça tudo isso. Problema de pagamento, o que seria um problema de pagamento? Duplicidade, valor inconsistente? Eu acho que... Pagou para fornecedor errado. Pagou para fornecedor errado, pagou para banco errado. Mês passado mesmo aqui, nós tivemos pagamento para banco errado, pagamento duplicado, nota que veio errada e foi paga errada, o acompanhamento que você tem que fazer meio que manual de todos os valores, enfim, Sim. registro, conferência de nota, é tanta coisa. É um sexto dia útil, que é o nosso dia que o mercado, né, tem como recebimento e pagamento de tudo. E você vê aqui na Diferencial, por exemplo, a gente recebe mais de 1.000 e-mails no curto prazo. Sim. Então, controle de propostas, envio de propostas, tudo isso a gente tem que ter um sistema muito bacana, muito confiável. Sim. Isso facilita muito e não gera prejuízo, que é o principal. Você me perguntou antes desse mercado novo, né? Exato. Você imagina com essa abertura que vão entrar muitos, né, consumidores menores, e para esse cara, esses valores altos que a gente fala faz muita diferença. Estou falando de um consumidor de uma conta de energia a partir de R$8 mil, R$10 mil. Então, assim, ele vai ter uma economia relevante. O que a gente acha para as empresas que esse mercado agrega? Você vai ter uma carteira de clientes, né? Então, por exemplo, a Terra. Nós vamos ter uma carteira de clientes onde você tem muitos produtos para serem colocados nesse cliente. Isso é legal. Amanhã esse cliente é um cliente interessante. Tem seguro para colocar, tem uma série de produtos. São os valores agregados, né? Nós temos que colocar isso para segurar todo esse processo. E a gente está no momento que o trading, o nosso mercado de energia é muito volátil, né? Os preços variam aí de R$60 até 500, a gente já viu de tudo, 800. Então, essa volatilidade que atrai muito investidor para o mercado, né? Sem dúvida. Como choveu muito nos últimos 2 anos, a gente está com um cenário hidrológico muito bom. É interessante para esse cara pequeno hoje, que já pode migrar em janeiro de 24, contratar energia pelo menos por um prazo um pouquinho mais longo. Perfeito. Mas ele tem que estar organizado para isso, porque o negócio energia não é o negócio dele. O negócio dele é parafuso, o negócio dele é ferramenta. Sem dúvida. Então é um outro negócio, ele tem que estar tranquilo que eu, como a comercializadora varejista que vou representá-lo, eu preciso estar muito bem estruturada para não ter esse problema operacional e não gerar prejuízo. Você falou algumas coisas aqui que eu fui só pontuando aqui na nossa nota, né, vamos dizer assim. Você falou sobre a parte do curto prazo. Qual que é o período exato do curto prazo? Então, todo mês ele varia? É pré-fixado? Qual que é a ideia do curto prazo para quem não conhece ainda? O nosso mercado, como acontece, né? A empresa consome energia, acabou o mês, né? Então, exposed que a gente chama. Sim. Depois do consumo. Aí fecha, você tem contratado, por exemplo, 1 megawatt médio, e você consumiu 2. Você vai ter que comprar depois que fechou o mês. Então, a partir lá do dia 30, mais ou menos, quando você já tem a medição do que foi consumido, Perfeito. Você sabe se você consumiu a mais ou a menos. E você vai ao mercado, que a gente chama de curto prazo, para contabilizar, né, enfim, zerar esse consumo que você teve a mais ou a menos. Sim. Você pode fazer, os consumidores podem ceder a energia, né, ou podem comprar. E aí, mais ou menos a partir do dia 30 até os 8º dia útil, mais ou menos, que daí é pagamento, registro, ajuste do registro, né? Enfim, que às vezes tem algum ajuste. Perfeito. Então, a gente tem ali um prazo, né? Mais ou menos 10 dias, enfim. Praticamente a empresa fica em função disso. Então, emissão de nota, pagamento, troca de e-mail. Então, tem uma série de coisas. Registro, saber se o contrato
foi feito certo, na numeração certa, foi registrado na fonte de energia correta. Então, são Entendi. muitos detalhes. Detalhes pequenos que fazem toda a diferença, né? Muito, que um sistema bacana, enfim, né? A parte operacional é tão importante quanto a parte comercial. E aí, um ponto que você falou, né? A gente trabalha com N sistemas diferentes, né? Eu tô só anotando as dores aqui do mercado para a gente pontuar no final do vídeo, tá? Então, por exemplo, você tem o curto prazo, você tem segmentos, setores diferentes da empresa, que um faz um processo, é centralizado esse tipo de informação, cada um, a gente fala que no mercado hoje de tecnologia, que a gente acaba construindo o Frankenstein, né? A gente tem a perna de um jeito, o braço de outro, a financeira de um jeito, a contabilidade de outro. Como que é hoje? Hoje já está centralizado? Como que está para vocês no processo em geral? A gente tem empresas diferentes, né, que fazem a parte de emissão de notas, enfim, certo. A parte de book, faturamento, propostas, é um sistema. Aí contábil, financeiro, RH, um outro sistema. Perfeito. Né? Então, assim, lógico que seria muito melhor se a gente tivesse algo que fosse totalmente integrado. Faz sentido. Né? Porque, por exemplo, a Elaine cuida de crédito e risco. Então, ela faz uma análise, joga uma informação. Aí, essa informação tem que chegar a tempo da gente vender para esse cara ou não. Né? Então, assim, tem muita coisa que ainda hoje não está integrada, vamos dizer assim. Às vezes tem informação no prazo que a gente precisaria. Então, vira sempre um processo manual. Tá assim, ó, de procura de programadores, enfim. Exato. Porque o pessoal está montando cada um a sua forma de trabalhar. Sim. Isso é ruim. Né? Isso eu vejo que até o resultado de vamos dizer assim, não é tão novo, mas eu vejo que são alguns processos embrionários ainda, né? Então, por exemplo, vai abrir um mercado de energia, a gente não sabe ainda como que vai ser, a gente tem uma ideia. Exato. Né? E aí todo mundo começa da melhor forma possível, começar a trabalhar e acaba, de fato, como você comentou, correndo atrás do rabo. Mas a ideia do processo hoje é a gente trazer a tranquilidade para dentro do back-office, do resultado, do que é o alicerce da operação, né? E deixar o resto que vocês vão tocar, o curto prazo, fazer a melhor parte do trade possível, né? Então a ideia é generalizar tudo isso. Ajuda muito, né? Eu que estou bastante tempo no mercado, aí já estruturei algumas mesas, enfim, já trabalhamos com diversas empresas diferentes, realmente a gente, inclusive, tinha que ajudar muitas vezes o pessoal de tecnologia, né? Enfim, cada um no seu papel. A gente tinha que passar e ensinar como funcionava o mercado de energia. Então, isso veio se adaptando, né? As informações, os sistemas. Então, assim, um passava uma informação de um jeito, outro passava uma informação de outro jeito. Então, o negócio veio crescendo meio quadrado, sabe? E aí, um se adapta mais para a sua empresa, outro mais para o molde. Tem empresas que a gente fala aí de mais de 100 funcionários. Tem empresa que, como a diferencial aqui no escritório, nós ficamos em mais ou menos 10, 12 pessoas. Então, assim, você imagina numa empresa grande essa informação chegar de um jeito para cada um. É bem complicado. Então... O que é engraçado não, porque a gente está falando com dores, né? A gente fala hoje que a gente é paramédicos, né? A gente fala que hoje aqui na G2 a gente tem um pouco de tudo. A gente acaba sendo paramédico, querendo ou não, a gente está tratando com a saúde financeira ou a saúde da empresa daquele dono, daquele CEO, né? E querendo ou não, a vida dele está naquela empresa, né? Não sei quantos anos ele dedicou, não sei quantas horas dedicadas, então a gente tem que tomar cuidado e fazer uma gestão, porque hoje a gente cuida de vidas, literalmente, né? E mais do que isso, hoje quando a gente fala de sistema, hoje nada pode ser num processo, por exemplo, white label, né? Tá pronto, tô te entregando, se molda aí, né? Hoje, quando a gente fala de SAP Business One, que é o nosso produto que de em pauta do nosso Inside, a gente está falando de um produto que ele é padrão, ele atende qualquer segmento em pelo menos 80% das atividades. Você comentou algumas dores, hoje a gente trabalha com valores expressivos, né? A gente está falando de muitos volumes de dinheiro, literalmente, né? O faturamento das empresas de energia são enormes, né? O que entra e sai de valores, se você não tiver segurança... Exatamente. Eu, como formação contadora, eu vejo assim, imagina você fazendo uma apuração e ter um desvio de uma forma de um Excel de 1% em cima de um imposto disso. Então, assim, eu vejo que, além de tudo que nós estamos falando de facilidade do dia a dia, para ajudar o pessoal do financeiro que se mata ali no curto prazo, é mais do que isso, é ter valores e resultados confiáveis, né?
é ter segurança de informação. Hoje a gente atendeu um lead, um cliente, alguns dias passados ali, e ele falou, cara, eu tenho todo o meu segmento aqui, todas as minhas áreas trabalham com Excel, né? Então, o departamento de compras lança uma ficha no Excel, o Excel passa para aprovação, o cara de quem aprova lança a aprovação, passa para o comprador passa para o financeiro. Quando chega no final para efetivar o pagamento ali, muitas das vezes o valor está desconexo, não está fiel ao valor que foi acordado por causa de erros de fórmulas, erros de processos mesmo. Sim. O concatenar de informação hoje é muito perigoso, né? Isso que a gente gera retrabalho, demais. Fica todo mundo perdendo tempo tentando achar onde está o erro, é muito complicado. Exatamente. E aí, quando a gente fala de SAP, a gente está falando de um sistema que é a maior confiabilidade de dados, né? Para quem não conhece o SAP, eu vou até aproveitar aqui o nosso bate-papo, vou compartilhar minha tela para vocês verem de fato a tela do Business One. Você está conseguindo visualizar, Bruna? Só me dá um feedback aqui. Senhores, essa aqui já é a tela inicial do SAP Business One. Quando a gente está trabalhando de fato com o SAP, eu já tenho valores, dashboards, KPIs na tela. Para que tudo isso? Para eu não ter vamos dizer assim, a burocracia de ficar trazendo relatório, buscando em relatório o que eu tenho que pagar, o que eu tenho que comercializar, qual que é o valor. E um fato importante é o SAP, devido à sua confiabilidade de informação, hoje um dos sistemas mais seguros que nós temos ali no nosso ERP, ele não deleta nenhum tipo de informação. Então, tudo que eu for operacionalizar dentro do sistema, ou você vai pegar um produto inserido lá, um documento inserido lá no ciclo inicial, no ciclo anterior, ou de fato, se eu precisar fazer uma edição, ele automaticamente estorna esse documento, criando registros, lastros de informações, e posteriormente você faz um lançamento de ajuste. Então, todos os resultados da empresa você tem diretamente na tela do seu SAP. Isso é bem importante, né? Isso é bem faz bastante diferença. Sem dúvida. Você comentou sobre um outro processo, Bruna, pagamento, inconsistência, né? Quando a gente fala de SAP, a gente está tratando num processo de integrações bancárias. Eu posso trabalhar com duas modalidades. O lançamento através dos KNAPs, que é onde a gente faz arquivos de remessa, que eu mando esse arquivo de remessa, imputo no Internet Bank lá, e todo o processo que o banco vai produzir, ele vai mandar um arquivo de retorno para nós. Isso nós eliminamos, entre aspas, a parte de processual manual, né? Colocar o processo manual para fazer essa transação bancária. Isso nos dá agilidade, confiabilidade, nós evitamos o erro de digitação, porque já está validado dentro do processo SAP. Sim. Então, isso traz uma riqueza para nós. E hoje a gente trabalha também com o processo de van bancária. O que é a van bancária? Traduzindo para quem não entende, para quem é um pouco leigo, é um robô onde você, aprovando dentro do Business One, ele encaminha automaticamente através de uma API, de uma integração específica para dentro do Internet Bank. Então você elimina até o fato de gerar arquivo de remessas, manda para o banco. Então o pagamento e o retorno ele acaba trabalhando em tempo real. Hoje, trabalhar em tempo real é vida, gente. Vamos sair da idade da pedra, né? E aí, por último, Bru, a gente estava comentando aqui também, no curto prazo, nós temos altos volumes, né, de nota fiscal, nós temos altos volumes de processos. Hoje, como que é essa volumetria? Hoje nós temos, sei lá, uma comercializadora média, tem 3, 4 pessoas para fazer o lançamento de nota, emissão de nota. Às vezes uma, às vezes duas. E aí eu fico imaginando a conciliação de tudo isso, né? Porque imagina, se eu tenho... notas, né? Dependendo do volume de negócio e às vezes de unidades, né? Que às vezes você vende um volume pequeno, divide para 16 unidades, né? Certo. Então, assim, realmente é o caso aqui da Diferencial, que nós temos muito, a gente faz volume alto de curto prazo, a gente atende muito consumidor, muitas unidades, então realmente o risco de passar alguma coisa é muito grande, né? Sem dúvida, então, sem dúvida. Esse double check, enfim, ter um sistema onde as informações, né, tem segurança, faz muita diferença. Sem dúvida. E quando a gente fala de SAP Business One, a gente trata alguns processos que tem que ser, vamos dizer assim, o core, tem que ser o básico, porque nós estamos falando da segurança da operação. Quando eu estou tratando de melhorias, nós falamos das integrações bancárias, dos números, trabalhar em muitos sistemas, hoje a gente tem que centralizar para o processo voltado à segurança de informação, né? Mais do que isso, você precisa estar com o seu back-office íntegro, seu back-office com informações em tempo real,
para que o seu front tenha as informações específicas para tomar a decisão. Para o diretor, para você, CEO, que hoje às vezes fala quanto tempo demora para eu extrair uma DRE do meu computador, do meu balanço, para fazer uma análise. Hoje, quando a gente fala de SAP Business One, ele faz um processo 100% em tempo real. Então, e transparente, né, Renan? A transparência faz toda a diferença. Sem dúvida. Hoje a ideia é a gente explanar, foi explanar de fato o processo de energia, entender com a Bruna todo esse conhecimento, essa operação, essa vivência, né, dentro do mercado de energia. Foi rico aprender com você, viu, Bruna? Não, eu que agradeço. Vou até pegar um gancho que você falou, né, do setor de telecomunicações. A gente dá exatamente esse exemplo, né? Que é que nem chip de celular, a gente vai poder escolher o fornecedor de energia na nossa residência, né? Muito legal. O pessoal tem essa previsão aí para 2028, enfim. E muito pessoal de tecnologia, de telecomunicações, tem vindo para a área de energia, né, justamente porque já estão um passo à frente. Então, vocês que já têm essa expertise, já estão um passo à frente, que já vivenciaram isso, que é o que vai acontecer na energia, né? Perfeito. A gente vai clicar no botãozinho, esse bobear, as próprias operadoras de telefone e internet já vão vender junto o pacote de energia. Sim. Então, esse é um futuro próximo que está aí. Então, realmente, vocês têm muito para agregar nesse sentido desse varejão, né? Que a gente... Esse mundo novo que a gente está entrando no mercado. Está tão sonhando, né? Esperando esse mercado abrir, tendo esse processo. Exato. É isso aí. Pessoal, para vocês que acompanham esse vídeo, que vocês gostaram, essa foi Bruna Tiziani dando uma aula de novo aqui pra gente. Bruna, obrigado demais pela sua presença, pelo seu tempo. Foi rico ouvir, ter esse bate-papo. Foi um bate-papo curto, um bate-papo breve, mas foi rico de informações. Eu, como G2, como Renan, aqui executivo, te agradeço demais pela sua presença. Obrigada a vocês, fico à disposição, foi uma delícia e vamos nos preparar que o futuro chegou. Vamos comprar energia barata, organizar e fazer a nossa indústria brasileira crescer cada vez mais. Fala, senhores, esse foi mais um Inside Business One, feito com muito carinho, especialmente para vocês. Se vocês gostaram, se vocês aprenderam, entenderam mais sobre o mercado de energia, não deixa de curtir, comentar, colocar suas opiniões, suas dúvidas. Nós estaremos ali num período mais ou menos de 20 dias lendo essas dúvidas, respondendo para vocês e quem sabe até elaborando o próximo tema de acordo com o seu questionamento, a sua dúvida. Isso vai ser muito importante. Se você gostou, foi rico para você, não deixe de compartilhar esse vídeo com a sua rede de amigos. Hoje isso faz muito sentido para nós, com certeza vai auxiliar muito a nossa rede de apoio, para também espalhar essa informação, espalhar esse conhecimento voltado para o mercado de energia. Lembrando também que a G2 tem um canal no YouTube, onde nós temos ali conteúdos semanais, sempre trazendo novidades para vocês, sempre trazendo informações muito ricas para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Nós temos o Pipe Life, feito pela Bruna Sullivan, onde nós falamos sempre do cotidiano comercial, de vendas, nosso dia a dia, nossa rotina, dicas, conhecimentos, muito bacana, não deixam também de assistir. Nós temos o People Stuff, feito pela Mayra, nossa gerente de pessoas e culturas aqui dentro da G2, sempre trazendo um assunto mais humanizado, mais voltado para o RH, para pessoas, recursos, muito bacana também. E nós temos aqui o Business, feito pela Glaucia Vieira, CEO aqui da G2, onde sempre traz novidades, tecnologias, entrevistas, tudo que o mercado de tecnologia em si traz rico para o nosso mercado, trazendo evolução, trazendo conhecimento especialmente para vocês. E o melhor, na minha concepção, na minha ideia, Inside Business One, onde nós trazemos tecnologia voltado para dentro do SAP Business One, para você que pensa em ter um ERP, um sistema que vai envolver sua empresa inteira, ou para você que já tem, quer melhorar esse recurso, siga, compartilha, nos ajude ali, ative o sininho, compartilha para todo mundo, vamos alastrar o conhecimento, que isso é o que a gente consegue fazer de melhor nessa rede que pode nos apoiar. Muito obrigado pela sua presença, eu, Renan Felipe, aqui executivos, me despeço mais uma vez de vocês. Muito obrigado e até a próxima. Até já!